Em 2017, um grupo de cientistas fizeram uma descoberta inacreditável. Eles acharam uma múmia com 3 dedos e que tinha a aparência de um alienígena. A descoberta agitou a comunidade científica, que se dividiu entre aqueles que acreditavam que aquela era uma das maiores descobertas arqueológicas e a que acreditava que tudo não passava de uma tremenda farsa. Tá curioso pra saber qual é a verdade? Bom, fica no vídeo de hoje que é isso que nós vamos ver. Mas antes, não se inscreva de se esquecer, deixa aquele seu like e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Um grupo de cientistas disse ter encontrado um dos achados arqueológicos mais impressionantes dos últimos tempos, a múmia de apenas 3 dedos. Bom, essa descoberta foi feita na cidade peruana de Nazca e chocou o mundo científico, que se dividiu entre os céticos e aqueles que de fato acreditavam que o achado era verídico. O corpo possuía um aspecto humanoide, porém chamava atenção por possuir apenas 3 dedos em cada mão e pé, além de ter uma cabeça mais alongada do que o normal. O corpo também estava coberto por uma espécie de pó branco, tinha aproximadamente 1,68 m de altura, não tinha nariz e nem orelha, o que tornava tudo ainda mais intrigante, né? Segundo alguns estudos históricos, as sociedades antigas do Peru tinham métodos que alongavam as suas cabeças, podendo essa ser a resposta para que comprovasse ali que aquele esqueleto não pertencia a um alienígena, a uma vida diferente. Porém, juntando todos os outros fatos encontrados na múmia, muitos passaram a crer que não se tratava de um antigo ancestral daquele povo, mas sim de um alienígena mesmo. Os primeiros exames feitos concluíram que a múmia não tinha relação com os seres humanos atuais e que possuíam mais ou menos 1700 anos. Essa declaração fez com que mais cientistas se questionassem mais ainda se aquele corpo não era de fato de um ser de outro planeta. Um pouco tempo depois da descoberta, um site local publicou fotos e vídeos da múmia na internet, expandindo a conversa para internautas do mundo todo, que teorizaram sobre o tão misterioso esqueleto, né? Para botar mais lenha nessa fogueira, o Dr. Edson Vivanco, especialista em esqueletos, afirmou que os esqueletos encontrados eram verdadeiros sim. Em um comunicado, ele disse mais ou menos assim, viu? Não há nada que comprove que eles sejam uma fraude. Eu acredito que eles sejam reais. Meus queridos, quando um doutor especialista em osso fala uma parada dessa, em osso estão em corpos ali, fala uma palavra, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Tem muita coisa aí embaixo, né? Bom, a Academia Russa de Ciência se envolveu no caso e coletou o DNA do esqueleto, que mostrou que a múmia era uma mulher. Mas a pergunta que não quer calar é: se eles conseguiram coletar o DNA da múmia e comprovar que ela já foi uma mulher, eles também saberiam dizer se a múmia é de fato ou não alienígena, né? Essa resposta não é tão fácil assim, e essa não seria a primeira vez que o DNA de uma múmia enganaria a ciência, tá bom? Em 1991, um corpo foi encontrado em uma geleira nos Alpes de Venosti, na Áustria. Através de estudos, os cientistas descobriram que os restos mortais encontrados pertenciam a alguém que viveu há mais ou menos 5.300 anos atrás. Porém, ao fazer os exames genéticos do corpo, eles encontraram vestígios de DNA não humano. Aí você já viu tudo, né? Uma histeria se instalou ao acharem que aquele corpo pertencia a um ser extraterrestre, mas na verdade não era nada disso. O que aconteceu é que um gene que pertence a uma bactéria chamada de periodontal foi encontrado nos testes de sequenciamento do DNA. Essa bactéria é responsável por causar uma inflamação na gengiva e em casos mais graves pode fazer com que os dentes do paciente caiam. Mas agora você deve estar se perguntando, como é que uma bactéria dessa foi encontrada no DNA de um esqueleto, né? Bom, isso também impressionou os cientistas. Isso porque eles retiraram o material genético para os testes não da boca de Otzi, e sim dos seus quadris. Eles descobriram que o homem já tinha essa doença mesmo antes de morrer e que a bactéria, que originalmente estava só na sua boca, conseguiu ir se infiltrando na sua corrente sanguínea e chegar até mesmo ao seu quadril, se misturando com o seu DNA e confundindo cientistas. Ainda segundo o estudo, Otzi de fato foi um homem, morreu aos 40 anos de idade e tinha 1,60 m de altura, pesava mais ou menos uns 50 quilos. Eles também descobriram que o seu tipo sanguíneo era O negativo e que ele era tolerante à lactose. Mas calma, que tem mais coisa aí. Depois de
toda essa repercussão de 2017, quais foram os avanços na pesquisa sobre a tal múmia encontrada? Bom, um grupo de estudo responsável pelo caso foi formado e eles ficaram conhecidos como Projeto Alienígena. Os estudos foram feitos na Universidade San Luis Gonzaga de Ica, que guardou a múmia e a preserva muito bem. Eles também encontraram mais um corpo que era muito parecido com o primeiro encontrado, mas o corpo era menor e tinha apenas 15 centímetros. Os estudos deles comprovaram que as múmias encontradas já estiveram de fato vivas. Os pesquisadores disseram que eles realizaram alguns exames e tomografias que acabaram revelando coisas impressionantes sobre o caso. Os exames mostraram que os ossos eram uniformemente e harmoniosamente cobertos por pele, juntas e ligamentos, o que acabou desmistificando de uma vez por todas o mistério se aquelas múmias eram ou não reais, né? Mesmo com essas comprovações, ainda existem muita coisa nebulosa sobre esses achados, principalmente se ligarmos elas ao local onde elas foram encontradas. Os corpos foram achados em uma caverna perto das linhas de Nazca, o que deixou muita gente ainda curiosa. Para quem não sabe, as linhas de Nazca são um grupo de desenhos feitos no solo do deserto de Sechura, no sul do Peru. A maioria dos desenhos é formado apenas por linhas que cruzam a paisagem, mas também existem desenhos de plantas, animais e de outras coisas diversas. Muitas pessoas chegaram a teorizar que essas linhas eram uma espécie de mapa indecifrável, feito por alienígenas, e que os desenhos eram mensagens que eles queriam transmitir para nós. Também foi descoberto que os desenhos são bem antigos e foram feitos por volta de 500 anos antes de Cristo. Eles possuem medidas que vão desde 0,4 a 1,1 quilômetros. Se unirmos todas as formas, elas darão aproximadamente 50 quilômetros de desenhos e linhas também muito bem desenhadas. Mesmo com tantos desenhos impressionantes, tem um que chama mais atenção: o astronauta. Bom, é esse desenho mais conhecido e enigmático e que ainda deixa muitas pessoas inculcadas, até os dias de hoje, é claro, né? Com a descoberta das múmias, algumas pessoas tentaram criar um paralelo ali entre o desenho do astronauta com as múmias misteriosas. O que ainda intriga diversas pessoas é tentar entender a origem dos desenhos e como que eles foram feitos. Por isso, muitos acharam que tinham encontrado a resposta para todas essas perguntas, principalmente quando acharam as múmias anormais tão próximas dos lugares onde os desenhos também estão. Eles acreditam que as múmias eram de fato seres extraterrestres e que foram elas as responsáveis por deixar aquelas marcas estranhas em Nazca. Mas infelizmente não há nenhum indício de que elas estejam envolvidas de fato nisso aí, tá? Muito menos de que foram seres de outro planeta quem as fez. Porém, existe uma reviravolta no caso que chocou os internautas e também os pesquisadores responsáveis pelo caso. O governo peruano, que antes já tinha se posicionado contra a descoberta e dito que era uma farsa, agora estava reivindicando tudo que os pesquisadores tinham encontrado e queriam fazer com que as múmias se tornassem uma espécie de patrimônio nacional. Essa mudança de posicionamento do governo impressionou todo mundo e ficou se perguntando se o governo sabia ou não de alguma coisa. Seja lá como for, ainda existem muitas histórias por trás dos panos que ainda não foram divulgadas. Agora nos resta ficar na curiosidade com questionamentos como: se tudo é uma farsa, por que supostamente o governo ia querer transformá-las em um patrimônio nacional, né? Seriam essas múmias realmente humanas ou não? Família, essas respostas talvez teremos ao decorrer dos anos, né? E quando tivermos, eu vou voltar aqui pra falar pra vocês, tá? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E aí, o que você acha? Deixa sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida, hein? Valeu!